Escolher alguém para morar junto, casar, é uma missão. E mais do que uma paixão de momento. Agora, quando o amor, o respeito acabam, também é preciso reconhecer e encarar uma separação. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o psicólogo e terapeuta familiar, Paulo de Tarso Melo. Paulo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Obrigado por vir conversar com a gente sobre esse assunto, depois dessa história tão bonita, né? Bonito, né? 67 anos juntos. Por que é tão difícil a gente encontrar casais hoje em dia com essa história, assim? Porque o que a gente mais vê é casal que casa no dia, na outra semana, às vezes, já se separa. Os últimos dados do IBGE, 2013, se não me engano, apontaram que 15 anos é a média, né, das relações. Então, a gente vê a Dona Carmen Seueli aí com mais de 60, né? E a gente vê que ela mesma já deu um pouco da receita, que é justamente o respeito, a sinceridade. E quando a gente fala do respeito, Pedro, abrange que esse respeito tem que ser empático. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro, mas a partir do ponto de vista do outro. Então, assim, conhecer a história do seu parceiro, da sua parceira, né? Entender porque muitas vezes se tem alguns comportamentos para que evitem brigas, discussões, que é isso que vai fazer com que a relação de fato venha a ter um fim, né? Que não é a intenção, creio eu, de todo mundo que se casa e quer uma relação. A gente escuta muito falar que as relações hoje estão mais superficiais. Por que isso? Ou o que desencadeia isso? Isso, a gente vive hoje num contexto que as coisas são muito rápidas. E a gente tem que promover, fazer uma autoanálise, vamos dizer assim, para que a gente possa entender muitas vezes que a gente precisa abrir mão das nossos desejos muitas vezes, em detrimento dos desejos do outro. Isso faz com que a relação fique saudável, né? E tentar entrar na história do seu parceiro é entender que muitas vezes esse equilíbrio entre abrir mão e fazer com que esse parceiro também seja feliz, vai fazer com que a relação prospere e que isso possa trazer, né, uma relação saudável e mais profunda, menos superficial, porque as pessoas vão se conhecer, as pessoas vão compartilhar sonhos, desejos. Então é para isso que uma relação muitas vezes se estabelece. É o lance do propósito também em conjunto, Sim. Porque às vezes você tem o seu objetivo, a sua parceira, o seu parceiro tem o objetivo dele, mas os dois precisam ter um propósito juntos? Isso, então escolher ter uma relação é justamente escolher fazer planejamento conjunto, é saber que muitas vezes a nossa expectativa que a gente debruça no outro, ela não vai ser atendida na sua completude, mas que você precisa gerenciar esses momentos para que você possa fazer com que o casal prospere nos seus desejos, né, para que assim, né, a relação se estabeleça de maneira saudável. Mas aí tem um outro caso, que são aquelas pessoas que tentam, como a gente costuma ouvir, empurrar o relacionamento com a barriga. Às vezes o relacionamento já está fracassado. Ou esse fracasso ele pode ser restabelecido ou tem que separar mesmo? O importante é entender que não vai haver uma regra para todo mundo. É importante que as pessoas individualmente façam uma análise, porque essas pessoas que às vezes postergam demais uma relação, elas apontam algumas características de uma baixa autoestima, né, de crenças e valores negativos com relação a ela mesma e ao mundo. Então, fazendo essa análise, ela vai poder colocar na balança se essa relação está sendo saudável, as expectativas em termos, né, do afeto, do carinho, do desejo estão sendo correspondidas ou não. Então é uma análise individual, mas é importante que cada um consiga fazer essa autoanálise para entender também o que é que tem meu nesse processo, né? E quando você tem filho fica mais difícil. Isso, porque aí você vai mudar o contexto daquela relação. Então uma relação conjugal, ela passa por momentos e esses momentos precisam passar por adaptação. Então a chegada de um filho, por exemplo, é um momento que o casal vai precisar estar unido, estar junto, porque vão se criar novas responsabilidades. A educação do filho vai estar ali na mesa, né, para que eles possam juntos construir esse propósito. Paulo, para a gente finalizar essa entrevista, para aquele casal que está assistindo a gente agora, que está vivendo esse momento de crise, de conflito, às vezes não se entende, qual que é o conselho que você dá para esse casal? Um conselho estritamente parece fácil, mas não é estabelecer o diálogo, né? Quando uma relação ela consegue ter um diálogo respeitoso,
quando você não deixa ali que os pinguinhos do copo transbordem, né? E você consegue, através do diálogo, estabelecer quais são as metas, entender o outro, é isso que vai fazer uma relação se estabelecer de maneira saudável. Paulo de Tarso Melo, muito obrigado por conversar com a gente e trazer essas orientações. Bom dia para o senhor, bom trabalho e bons relacionamentos. Bons relacionamentos para todo mundo.